mês de conscientização do diabetes. A gente está aqui para falar sobre essa doença. Diabetes é uma doença grave, é uma doença crônica. Muitas pessoas nem imaginam que tem diabetes. Por quê? Porque ela não apresenta sintomas. Mas o que é que essa doença faz? Ela é uma grande vilã. Ela vai danificando diversos órgãos, comprometendo a saúde e é causa de mortes, de amputação, de cegueira, de problema renal e diversos outros problemas que são desencadeados aí a partir do diabetes. E hoje a gente vai falar sobre esse impacto do diabetes na sua saúde ocular. Estou recebendo aqui Dr. Gustavo Paes, Dr. Rafael Barbosa, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre diabetes, né? É muito grave mesmo? Ela danifica a visão mesmo, essa doença? Danifica sem dúvida, né? E já é muito bem reconhecido, documentado, inclusive sendo uma das principais causas de cegueira no mundo, né? Cada vez mais a gente, com o avanço da expectativa de vida, tem mais pacientes diabéticos, com a oferta de alimentos processados também no mundo inteiro. Você tem pessoas que se alimentam pior e que agravam os casos de diabetes, e isso repercute diretamente em vários órgãos, que são chamados de órgãos-alvo, e o olho é um deles, né? E na visão, nem toda retinopatia da diabetes, né? Nem toda doença do olho relacionada à diabetes é grave já de cara, mas como ela é muito silenciosa e demora para dar os primeiros sintomas, é muito comum que abra o quadro já com bastante gravidade. Doutor Rafael falou aí, retinopatia diabética. Essa é a doença que a diabetes causa na visão. É isso, doutor Gustavo? Exatamente. A retinopatia diabética ela é basicamente um efeito cumulativo, né? Que vai acontecendo ali anos após anos. Então, você vai tendo pequenas lesões vasculares na retina. Os vasos vão se tornando mais frágeis. Então, vai começando a ter pequenos sangramentos, pequenas hemorragias, exudações. Então, esses efeitos cumulativos ao longo dos anos vão começando a danificar o funcionamento da retina, né? Então, ao longo dos anos, ao longo do tempo do diabetes, o paciente ele começa a ter a perda de visão. Não é um efeito imediato, como o Rafael falou. Muitas vezes o paciente tem anos e anos de diabetes e não apresenta nenhum tipo de sintoma, mas às vezes ele abre já com quadro de baixa de visão e quando a gente vai ver, já tem uma lesão a mais crônica, né, mais antiga na retina. Então, assim, se não apresenta sintomas, como é que eu sei que eu tenho retinopatia diabética? Qual é o exame que as pessoas precisam fazer para esse diagnóstico? Veja, o diagnóstico da retinopatia diabética, ele pressupõe um diagnóstico prévio de diabetes, né? Então, o diagnóstico de diabetes é importante lembrar que faz parte daquele check-up que geralmente as pessoas fazem com o seu cardiologista, com o seu endocrinologista, ou até com o clínico geral, com o médico do posto, né, de saúde, que faz aquela checagem dos exames, o povo chama das taxas, né? Uhum. Faz a dosagem do colesterol, o triglicerídeos e a glicemia. E numa triagem lá, a glicemia junto com outros exames lá que pode fazer, como teste de sobrecarga glicêmica, a hemoglobina glicada, são dosagens de alguns parâmetros laboratoriais que vão dar o diagnóstico de diabetes. Normalmente, a gente recomenda uma triagem oftalmológica para pesquisar sinais de retinopatia diabética, ou seja, de que a diabetes começou a afetar o olho. Se ele for um diabético tipo 1, que é aquele diabetes da infância, que desde criança tem, na maioria das vezes, que precisa tomar insulina desde o começo da doença, esses pacientes diabéticos tipo 1, a gente recomenda que pelo menos o primeiro exame de fundo do olho seja feito com 5 anos de doença. A partir do 5º ano de doença, se faz todo ano. O paciente diabético do tipo 2, que é o muito mais comum, que é o paciente diabético de meia idade, que tem aumento da gordura abdominal, está com sobrepeso e que vai dosar a taxa lá de rotina, que não tem nenhum sintoma e que foi dosar e o açúcar deu alto no sangue, esse paciente precisa fazer já desde o diagnóstico, porque ele não sabe quando começou. Então, a gente não tem como pressupor que começou ali. Então, ele começa já a fazer a triagem com o exame de fundo de olho, né? É um exame de fundo do olho, um exame simples, um exame que faz parte da rotina oftalmológica, faz parte da consulta oftalmológica, medir o grau, medir a pressão do olho, avaliar se tem catarata, se a córnea está bem e ver o fundo do olho. Então, já no exame de fundo do olho, que é um exame da rotina do oftalmologista, é possível perceber os sinais de retinopatia diabética. Então, mesmo se esse paciente, ele nem sabe que ele tem diabetes, se for num oftalmo, o oftalmo vai fazer esse exame, essa consulta, ele vai detectar? Ou tem que ser um oftalmo especializado? Não, é possível o oftalmologista generalista, fazer o fundo de olho, como o Rafael falou, é um exame básico da propedêutica da gente do dia a dia.
Então, se esse paciente ele já tem alguma alteração na retina, é possível sim visualizar mesmo antes de ele ter o diagnóstico clínico do diabetes. Então, quando a gente suspeita, recomenda-se que o paciente faça o seu check-up, os exames, a glicemia, e muitas vezes aí o paciente vai descobrir que tem o diabetes, né? Quando o paciente já sabe que tem o diabetes, é um pouco mais fácil, porque o paciente ele já vem com essa informação para a gente. Como ele falou, o marco temporal no diabetes tipo 2 não existe, a gente não sabe há quanto tempo aquele paciente tem a doença, né? Então esse paciente ele tem que ter um monitoramento mais periódico. O tipo 1, né, normalmente os efeitos, a gente sabe quando abre o quadro, normalmente se sabe quando abre o quadro, e esse paciente a gente consegue ter um acompanhamento mais controlado. Tenho retinopatia diabética. Qual é o tratamento, né? O tratamento inicial dessa pessoa que recebeu o diagnóstico. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de uma coisa meio técnica, que é a classificação, né? Existe uma classificação de estadiamento entre leve, moderado, grave, muito grave e de toda a parte da proliferação, ou seja, que são os estágios mais avançados da doença. A princípio, uma retinopatia diabética leve, moderada, grave ou até muito grave, em teoria, o tratamento recomendado ele não é oftalmológico, é um tratamento endocrinológico. Ele precisa controlar o diabetes para evitar que progrida. Quando existe o salto da retinopatia diabética não proliferativa muito grave para a proliferação, o que é isso? O Gustavo está explicando como funciona a diabetes, né? Diabetes é uma doença que aquela hiperglicemia crônica, ou seja, o açúcar elevado no sangue, muda a conformação das células do sangue, das hemácias, e elas vão entupindo os pequenos capilares, né? Os vasinhos mais finos, que são os que trocam oxigênio com o tecido. Uhum. E ela vai entupindo, mas o tecido segura, né? Assim, você consegue manter a função visual, ou seja, o olho consegue enxergar com nitidez, mesmo com 60%, 70% dos vasos entupidos. Entendeu? Ou seja, a não ser que tenha um entupimento muito central da região da mácula, da região central, que o paciente perceberia mais cedo, mas se não, outros vasos vão se abrindo e vão compensando e vai dando como se fosse um jeitinho. Mais ou menos igual as varizes, né? Que vão dando meio um jeitinho. isso, exatamente, são vasos colaterais, são vasos que abrem, né, que ficam permeáveis para poder compensar aquela falta de oxigenação do tecido. Isso aí a gente consegue ter os marcadores que a gente vê no fundo do olho para classificar entre leve, moderado, grave e muito grave, são marcadores de isquemia, ou seja, de falta de oxigenação do tecido. Esses marcadores a gente vê, mas entende que você pode ter uma retinopatia diabética muito grave e ter a visão muito boa. Então não dá para você confiar no sintoma do paciente, que ele está ruim da visão, para poder a gente achar que a retinopatia é grave ou o contrário, entendeu? Então, o tratamento até esse ponto é com o controle para evitar a proliferação. Chega um momento de que a quantidade de fatores que estimulam o crescimento de vasos por falta de oxigênio, como se o olho estivesse pedindo socorro, começa a ficar tão alta a concentração dentro do olho que começam a crescer vasos sanguíneos que não deveriam existir. E esses vasos sanguíneos são anômalos, eles sangram, eles puxam a retina, descolam a retina, ou seja, aí mudou, né? Nesse estágio aí, o paciente vai precisar fazer tratamento com fotocoagulação a laser, pode precisar de cirurgia, de vitrectomia, né? E existe um tratamento também, que eu vou deixar o Gustavo falar para não tomar conta do podcast inteiro, mas sobre o edema macular, que é um inchaço da retina que pode acometer desde as fases mais leves e que já abaixa a visão, mas ele não entra na graduação da gravidade da doença. Da classificação, né? Então, pode explicar. Né? Porque basicamente eu costumo comparar, para ficar mais fácil os pacientes entenderem, esses neovasos, esses vasos que vão surgindo como se fosse a raiz de uma erva daninha, que vai crescendo ali no jardim, vai começando a matar as coisas. Então, são vasos que vão crescendo sem controle, eles não têm uma sequência e aquilo vai crescendo de uma forma descontrolada. E aí eles começam a sangrar, começam a tracionar, puxar a retina, descolar a retina. Mas aí a gente está falando de uma fase realmente mais tardia, normalmente. A questão do edema macular, ela pode aparecer em fases mais precoces. Às vezes tem o paciente... sintoma ou não também? Tem. Normalmente a baixa de visão. O paciente, porque o edema macular ele começa a surgir na região central, na região mais nobre da retina, que é a mácula. Então ele começa a elevar esse tecido e começa a distorcer a percepção da visão do paciente. E, obviamente, dependendo do edema, da localização, ele vai ter maiores ou menores sintomas. Então, o paciente ele começa
a ver, a visão começa a ter uma distorção da visão, e aí, consequentemente, vai começando a ter perda de qualidade visual. E muitas vezes você pode ter o edema sem necessariamente ter um quadro super avançado, com neovascularização, com grandes sangramentos, né? O edema macular ele pode abrir em quadros mais precoces. E qual o tratamento? E aí, nesse caso, a gente tem medicações que a gente chama de anti-VEGF, anti-angiogênicos. São medicações que são injetadas, a gente faz uma pequena injeção dentro do olho, obviamente com anestesia, né? Mas são medicações que são injetadas dentro do olho e têm a função de absorver, vamos dizer assim, esse inchaço. Então, conforme a gente vai tratando esse edema, conforme a gente vai aplicando as medicações, o tecido da retina vai voltando à anatomia normal e o paciente começa a ter uma melhora da visão, né? A retinopatia pode causar cegueira irreversível ou depende da situação? Tem tratamentos que podem restabelecer essa visão? Veja, cegueira também é um conceito interessante, né? Porque cegueira, quando você fala assim de uma forma coloquial, Não está a gente enxergando subentende que é nada. tudo preto, né? Que tá tudo escuro e aquele bengala, né? Óculos escuro e tal. Só que cegueira é um critério objetivo, legal, né? Então, tem um tamanho de letra lá que a gente coloca para testar, né? Tem uma grande lá, uma letra grande, que se o paciente não consegue ler aquele tamanho de letra, se considera cego. Então, é isso que, por exemplo, quando você diz assim, a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira, ela está considerando esse critério. Então não é pessoas que não enxergam nada. Isso, mas veja, mas vamos lá, existem várias pessoas que ficam cegos do jeito que o povo pensa que é o cego, por diabetes, certo? Então não dá para menosprezar a cegueira da diabetes, mesmo que fosse só legal, já é muito grave, né? Mas uma cegueira por edema macular, ou seja, a retina inchou, porque um vaso alterado lá está extravasando líquido, e ele era para trocar nutriente com o tecido, não era para deixar passar água. Então ele está alterado e passa água e incha o tecido. Entenda a retina como um tecido neural. A retina é uma extensão do cérebro. Então, aquele tecido é para ser seco, é para ser todos os neurônios ali juntinhos, sem água no meio. E essa água lá incha e diminui o funcionamento desse tecido. Essa retina inchada pode inchar até um ponto de o paciente estar cego, estar com uma visão muito ruim. E essa cegueira aí pode ser reversível, porque a gente vai tratar com os antiangiogênicos, com corticoides, com laser, sei lá, com o que for o tratamento que for o mais apropriado para cada caso, e esse edema sendo resolvido, a retina vai recuperar a anatomia normal e essa visão vai melhorar. Então, é um tipo de cegueira no espectro da retinopatia diabética que é reversível. Agora, o paciente teve... Vou dar um exemplo aqui também. Ele cresceu neovaso, aqueles neovasos cresceram no tecido lá que controla a pressão do olho. E aí o paciente desenvolve um glaucoma secundário à neovascularização da diabetes. Um glaucoma neovascular super grave, difícil de tratamento, e a pressão ficou muito alta e destruiu o nervo óptico do paciente. Não volta. E ainda um efeito direto, né, Rafael, da própria retinopatia diabética, no caso da neovascularização, é o descolamento da retina. Mas o descolamento da retina se opera. É assim, Sim. O descolamento de retina, hoje, inclusive, a gente pode falar sobre isso com mais detalhe mais para frente, mas assim, uma hemorragia vítrea se opera. Uma tração vitreoretiniana qualquer, uma membrana retiniana secundária ao laser, se opera. Um descolamento de retina tracional diabética é uma coisa muito grave. Gustavo tem razão de dizer que é grave, mas se opera. A gente tem ferramentas hoje para a gente operar, colar essa retina e melhorar a visão do paciente. Entendeu? Assim, mas mesmo assim, existem descolamentos que são muito difíceis, que a técnica fica muito prejudicada pelo avanço da doença, né? Existem os casos de glaucoma neovascular que demoraram demais para chegar, existem as causas combinadas, existe isquemia macular, existe papilopatia diabética, se a gente for aqui, né? Então, assim, tem muita causa para cegar, entendeu? Porque a gente pensa no olho uma coisa pequenininha, mas é um órgão extremamente complexo, né? E quando a gente vai misturando esse monte de coisa aí, você pode ter uma combinação de fatores que são muitas vezes explosivos, é complicado. Então, você pega principalmente paciente descontrolado, que não faz consulta e que a questão da cegueira, né, da questão é subjetiva, de fato, porque você tem a avaliação objetiva do nível de visão. Você bota lá o paciente para ver, ele vai ver ou não vai ver. Mas tem a avaliação subjetiva que parte do paciente. Então, o paciente, às vezes, ele é super criterioso e qualquer baixazinha de visão, ele chega no consultório, doutor, tô cego, não tô vendo nada. E o inverso, às vezes é um senhorzinho do interior que não é tão criterioso assim, e aí ele chega dizendo, eu vejo tudo. E aí quando você bota lá ele para ler, ele não lê nada, ele não vê nada. Então essa avaliação subjetiva é complicada, porque às vezes esse paciente
que acha que enxerga, mas não enxerga, ele já tem alterações bem antigas e que tornam o tratamento mais complicado. Interessante também salientar, né, que o tratamento com antiangiogênicos, ele é uma novidade relativa. E estamos cada vez tendo mais novidades, né? Até 2010, mais ou menos, o tratamento era só laser. Você imagina assim que não faz tanto tempo assim. Então, os estudos, por exemplo, se você fosse ver os estudos científicos que avaliavam a eficácia do tratamento de retinopatia diabética, o endpoint, né, ou seja, o alvo do estudo era perda de menos de 3 linhas de visão. Ou seja, o cara ia piorar, mas pelo menos tratando, ele piorava menos do que 3 linhas ali, daquelas letrinhas que a gente viu, né, que a gente mede. Então imagina, ninguém melhorava. Era um controle de dano, né? Era um controle de dano. Você ia tratar o negócio e a gente dizia, não, o padrão ouro do tratamento. Eu entrei na residência em 2012, ainda era meio isso, estava no começo dos antiangiogênicos ali, né? Você também. Também. E a gente ainda pegava muito isso, assim, em aula, em revisão sistemática e tal, bibliográfica, de que o padrão ouro era o laser e tal, não sei o quê, porque não piorava. E que, inclusive, se fazia laser até mais precocemente, isso, né? mais agressivo. A indicação né? eram potências maiores, o tamanho da mira que você faz lá, o laser maior. Que hoje a gente não faz, imagina, né? O laser queima a retina, então você queimava é como se você tivesse que queimar aquele pedaço da retina para preservar outro. Só que você fazia laser na parte muito central da visão, então o cara ficava com uma mancha na visão. Para preservar o que não tinha afetado ainda, entendeu? Então imagina, né? Assim, era muito drástico. E às vezes quando você vê assim, às vezes a gente escuta, não sei se acontece com você, mas o paciente fala assim, mas a medicina avançou tanto e vocês ainda não tem nada melhor do que uma injeção no olho. Só que essa injeção é uma medicação que você imagina. É o melhor, né? Não, e é super tecnológico, né? É um anticorpo monoclonal que hoje é meio com qualquer luxo para várias áreas. Porque como é que funciona um anticorpo monoclonal? A gente conseguiu descobrir qual era o causador do problema, ou seja, a molécula que causa o problema em excesso na retina é o VEGF, que é o fator de crescimento. Faz o estímulo de crescimento endotelial vascular. Ele é uma molécula que, em grandes quantidades, estimula o crescimento de vasos anômalos e aumenta a permeabilidade do vaso, ou seja, permite que extravase o líquido. Então, se eu reduzir a concentração dessa proteína, dessa molécula, eu consigo diminuir tanto o neovaso quanto o edema, certo? Os caras conseguem fazer em laboratório uma molécula como se fosse a nossa de defesa, certo? Como se fosse a nossa imunidade, um anticorpo. Tá na moda, né? Todo mundo hoje sabe o que é um anticorpo. Eles conseguem produzir em laboratório, em larguíssima escala, um anticorpo que é um clone do primeiro igual todos os outros, ou seja, monoclonal, ou seja, é um anticorpo que se clona não sei quantas vezes. E se encaixa bem direitinho na molécula. E que ele se encaixa na molécula que é o problema e sinaliza para o nosso sistema imune remover aquela molécula de circulação. Então é super tecnológico, isso não é simples de ser construído, né? Assim, e aí, só que eu preciso que essa molécula, que essa medicação esteja lá na retina, em contato com a retina. Mas por que eu não posso usar um colírio, um comprimido? Porque o olho é como se fosse um santuário. O colírio que a gente pinga, ele tem muito pouca penetração no vítreo, lá para a retina, né? E do sangue também, ou seja, se eu tomar um comprimido ou fizer na veia, a dose que chega na retina para tratar também é muito baixa. Para eu ter uma dose de um anticorpo desse, para chegar na retina em dose suficiente para tratar uma doença de retina, esse paciente trombosou o corpo inteiro. Vai ter muito efeito colateral, entendeu? E no olho não. Você injeta lá, já vai direto. Ela age ali dentro e praticamente não tem circulação sistêmica. Ou seja, tem raríssimas vezes você vai ter um efeito colateral sistêmico da aplicação no olho. Pacientes jovens, a gente está vendo aí crianças, né? Obesidade cada vez crescendo mais desde a infância. Tem criança que já tem diabetes sem ser o tipo 1, que tem essa rotina, essa alimentação desregrada. Adolescentes também já podem ter diabetes e já pode, desde cedo, ter esse comprometimento da visão? Podem. Obviamente que no início da vida, né, criança, adolescente, adulto jovem, o tipo 1 ainda é o mais prevalente. Mas você tem, pela questão de alimentação, de obesidade, tudo que você comentou, um aumento da incidência do diabetes, principalmente ali paciente já adulto jovem, né, do tipo 2, tá? Então, é uma coisa que a gente vem vendo no consultório com cada vez mais frequência, né? Esse aparecimento de pacientes jovens com diabetes do tipo 2. E o tratamento não muda nesses casos. O tratamento é exatamente o mesmo. Inicialmente, o acompanhamento clínico,
conforme as alterações vão surgindo, a gente vai basicamente controlando a glicemia do paciente, controlando a parte sistêmica, né? E quando surgem alterações locais na retina, num estágio mais avançado, aí a gente começa a intervir. Tô lembrando da lista que o Dr. Rafael falou, das doenças. Quantas? Fala aí de novo. Tem muitas, né? Não, mas a doença é uma só, né? São só a forma de manifestar. Você pode ter o edema macular, você pode ter retinopatia proliferativa, pode ter uma hemorragia vítrea, pode ter hemorragias subretinianas, pré-retinianas, outros tipos de hemorragias dentro do olho, pode ter isquemia macular, ou seja, você infarta aquela retina, fica sem sangue, e aí não tem como melhorar. Pode ter descolamento de retina tracional, né? Pode ter glaucoma neovascular, são bastantes formas de manifestação que essa doença pode chegar. E como é uma alteração vascular, ela vai chegar em todo lugarzinho lá da retina. Qualquer setor da retina. Onde tiver vaso, a doença chega, né? É mais fácil você que está aí vendo não esperar isso acontecer. É melhor ter uma alimentação regrada, praticar atividade física e controlar, né, o diabetes. Acho que para isso, assim, né, essa recomendação de praticar atividades físicas, ter uma alimentação regrada, é uma recomendação meio global. Não é só para diabetes. Todo mundo que chega aqui fala sobre isso. Não é só para diabetes, né? Mas para diabetes propriamente, assim, principalmente para retinopatia diabética, é importante, sim. Se você sabe que tem retinopatia diabética, vá todo ano ao seu oftalmologista. Mas eu não sei, eram 5 anos, era 1 ano. É melhor ir e não ter nada. E você viu se tinha grau, e viu se tinha glaucoma, viu se tinha catarata, viu se tinha você sabe que tem diabetes, não é isso? Não. Entendeu? Assim, a princípio, a gente tem uma recomendação meio global, assim, para todas as pessoas, que até os 18, 20 anos, é ideal que o paciente faça uma consulta anual. A partir dos 40 anos, o paciente faça uma consulta anual também. Dos 20 aos 40, é uma época que a incidência de doenças é menor, então a gente aceita ali que façam a cada 2 anos, entendeu? Não é tão obrigatório assim quanto o resto, né? Se o paciente é rígido, não tem nenhum histórico de nenhum problema. Mas se você sabe que tem diabetes, ou se você está na dúvida, ou se a sua família inteira é diabética, eu não sei se eu tenho... sinceramente, né? É muito simples fazer um exame oftalmológico, né? É um exame que você vai ali, médio grau, examina o fundo do olho com a luzinha ali, não é invasivo, não tem risco, não vai deixar nenhum dano, não é um exame demorado, entendeu? Então, você faz um exame ali que pode salvar a visão. Se você achar algum sinal ali, assim, se você descobriu diabetes pelo olho, como o Gustavo falou, né? Que o paciente não sabia que tinha diabetes e descobriu pelo fundo do olho, você não salvou só o olho. Porque o diabetes, ele não escolhe o órgão, né? Se ele tá no sangue todo. Então, se o olho tá machucado ali por causa do diabetes, o rim também tá um pouquinho, o fígado também tá um pouquinho, o coração deve estar um pouquinho também, o pé já deve estar sofrendo um pouco. Então, é importante que se descubra, né? A recomendação global é essa. Dependendo se o paciente tiver retinopatia diabética detectada, essas consultas podem precisar ficar mais curto o intervalo. Mas aí o oftalmo vai explicar, né? Assim, para cada caso ele vai dizer, eu volto daqui 6 meses, eu volto daqui 4 meses, e vai dizer, porque cada caso, dependendo daquela escala de gravidade, os intervalos são mais curtos. E o grande ponto que eu acho interessante de frisar a importância do exame oftalmológico é porque a gente consegue visualizar diretamente a retina, né, no exame. Não são avaliações indiretas, não são exames que a gente precisa pedir, não são tomografias, não são retinografias, não são exames complexos, são coisas simples. É você olhar através de uma lente, você ver o fundo de olho, você analisar os vasos e ver se aquele paciente tem alguma alteração. E aí com isso a gente consegue ter uma ideia de como é que estão outros órgãos que a gente não consegue visualizar de forma direta. Então normalmente quando o paciente já tem alguma alteração do diabetes no olho, como o Rafael falou, ele vai ter no rim, ele já tem alguma perda de proteína ali na urina, ele já tem alguma alteração cardíaca, ele já tem alguma isquemia no pé. Então, mas a forma de você avaliar diretamente os vasos, a gente só consegue olhando a retina. Não tem nenhum outro órgão que você vai conseguir fazer isso. Dizem que o olho é a janela dos vasos, né? Nunca vi alma nenhuma dentro de olho nenhum, né? Mas os vasos, a gente consegue... O que o Gustavo falando é assim, que a gente consegue, pelo exame do fundo do olho, avaliar com muita clareza a estrutura do olho. Ou seja, mesmo que esteja enxergando 100%, que não tenha nenhuma queixa, a gente consegue ver se já tem algum dano. Fazendo aquela comparação com um carro, né? A função do carro é andar.
Certo? Ele liga, anda. Então pronto, o carro funciona. Isso aí seria confiar no sintoma, seria saber se o olho enxerga ou não enxerga. Mas o carro tá cheio de moça, tá com a pastilha de freio gasta, Vazando tá com o óleo. pneu careca, vazando óleo. Ou seja, vai dar o prego a qualquer momento. Qualquer hora. A gente consegue ver isso, ver a estrutura do olho. É diferente. Existem formas de ver, né, com ultrassom, Sim. com tomografia, de ver a estrutura do coração, eco, cardiograma, de ver a estrutura, mas todas elas dependem de uma imagem. São formas E essas indiretas. são né? formas indiretas. Então, a única forma que a gente tem, assim, a não ser que eu fosse cirurgião, abrisse a barriga do paciente para olhar o rim, né? Assim, e mesmo assim, teria que tirar um pedaço e mandar para a lâmina para fazer uma, né? Analisar. Analisar. Então, a medida da função renal é uma medida de se o rim funciona. Um eletrocardiograma é um jeito de ver se o coração funciona, né? Os exames que a gente faz todos, eles veem se os órgãos estão funcionando. Mas a avaliação estrutural, o fundo do olho é o jeito mais fácil. É o jeito mais acessível, muito simples a gente vê. É tanto que faz parte da rotina dos endocrinologistas, dos cardiologistas, pedir que seus pacientes com hipertensão, com diabetes, façam o exame do Ou fundo do olho todo deveria ano. fazer, né? Mas é Porque comum que façam, né? É até uma orientação que tem provavelmente colegas médicos assistindo, né? Esse encaminhamento do paciente com diabetes, com hipertensão, né? Porque, óbvio, a maioria tem essa consciência e encaminha para a gente, mas tem alguns que ainda, né, não fazem esse encaminhamento. E é importante fazer essa avaliação para a gente poder precocemente avaliar a estrutura da retina e dos vasos e, assim, controlar esse paciente de uma forma mais adequada. Da mesma forma que a gente, o oftalmologista, utiliza aquele negócio lá da proliferação como marcador de gravidade, ou seja, o paciente está até aqui, ele não prolifera, não tem neovaso. Aqui ele proliferou, então ele tem neovaso, a gente diz, não, isso aqui é mais grave, muda a conduta, eu tenho que fazer laser nesse caso, nesse outro não e tal. Os cardiologistas, eles avaliam um fator chamado lesão de órgão-alvo como um marcador de gravidade. Muda o jeito que eles abordam um paciente cardiopata Então, ou hipertenso. como é que tá o olho, vai Então, mudar também lá. Os Isso, vasos do exatamente, olho entendeu? vão dar sinais de que você tem uma alteração vascular sistêmica. E talvez aí, seja mais precoce de encontrar, porque é que a gente vê a estrutura, e a estrutura é afetada antes da função. Entendeu? É mais precoce ver a alteração estrutural do que a função. Então, provavelmente vai ser mais precoce ver uma alteração da diabetes no fundo do olho do que uma medida de proteína na urina, entendeu? Ou do que um infarto, provavelmente sim, né? Assim, uma alteração cardíaca que seja sugestiva de diabetes, que vai ser dependente da medida da função do coração, uma arritmia, não sei o que é que o cara... cada indivíduo tem uma característica diferente. Então, você consegue individualizar melhor o tratamento desse paciente. Porque, às vezes, o paciente ele tem uma glicemia ali girando em torno de 130, 140 e para ele está tudo bem, não se controla, não tenta apertar um pouquinho mais o tratamento, tudo. E a partir do momento que a gente vê que essa glicemia está ocasionando algum dano direto na estrutura da retina, aí é um sinal que o endócrino vai ter que, aqui a gente vai ter que apertar um pouquinho mais esse tratamento, porque essa glicemia que você tá ocasionando uma lesão progressiva. E aí você consegue ir Eu queria, modificando, em relação né? à medida da glicemia, eu fazer só um alerta, assim, né? É muito comum que as pessoas, depois de terem o diagnóstico de diabetes, passem muitos anos fazendo o controle da glicemia só pela glicemia de ponta de dedo, né? Pelo aquele sanguinho lá em casa mesmo e tal. E é muito... Como é desconfortável ter que furar o dedo ali e tal, isso aqui, é comum que ele meça, sei lá, uma vez por semana, de manhã em jejum. E é possível, por exemplo, ele ter um mau controle da diabetes que não é de manhã em jejum. É depois do jantar. Ou seja, onde está descontrolando é depois do jantar dele. E ele não mede, porque ele só mediu de manhã em jejum. O ideal era que ele medisse todos os dias. Imagina, isso é infactível, certo? Mas o ideal seria ele medir antes do jejum, antes do café, 1 hora depois do café. Antes do almoço, 1 hora depois do almoço. Antes do jantar, 1 hora depois do jantar e antes de dormir, às 10 da noite. Haja dedo para furar. Pois é, acaba os dedos em 2 dias. Você tem 10, são 7 medidas por dia, em 2 dias você acaba os dedos, né? Tem que ir pro do pé, né? Mas, então, veja, não tô recomendando que ninguém vá furar o dedo do pé para medir a glicemia, mas é uma coisa infactível. Então, existe um exame, que é a hemoglobina glicada, que é mais confiável, principalmente para nós, oftalmo, né? Assim, a hemoglobina glicada é um exame que ele pega a hemoglobina, que é a molécula que está dentro da célula do sangue, e vê o nível de glicosilação, ou seja, ela precisou ficar exposta àquela glicemia alta durante muito tempo para poder aumentar a glicosilação dela. E isso me dá uma média, mais ou menos, de quanto foi a glicemia de ponta de dedo nos últimos 3 meses. Então, nem que o paciente se engane, porque às vezes o cara se engana
ele faz um jejum bem forte e mede a pressão. E mede a Tem a falsa impressão que a para poder glicemia dar está que tá normal. baixa. E aí depois ele pronto, come o ovo com a macaxeira, com o tapioca. A glicada não tem como ele roubar, né? Exatamente. Não tem como, não Tá tem lá, como se enganar. a foto dos últimos 3 meses. Isso. Vocês falaram a questão de tratamento, né? Dos avanços, do laser. Tudo isso tem aqui em Natal? Sim. De primeira qualidade. Não tem... provavelmente... Não sei, assim, eu fico tentando pensar em alguma coisa muito recente ou muito nova que tem em outro lugar e não tem aqui. Mas eu acho que o grande problema aqui em Natal não é o serviço privado. Assim, no serviço privado aqui em Natal, todo mundo vai ter acesso tanto, e vou falar não só em meu nome, certo? Nem no de Gustavo aqui. Tanto a pessoal, tanto a médicos excelentes profissionais, muito capacitados, que sabem operar muito bem, que têm bons resultados e que conseguem entregar uma cirurgia de retina, um tratamento de retinopatia diabética com laser ou com injeção ou com cirurgia de altíssimo nível, né? Que a gente conhece todo mundo. Hoje em dia o mundo está desse tamanho, né? O tamanho de um ovo. Em Natal Então, é menor ainda. E a gente conhece todo mundo, a gente leva os casos no congresso, a gente vai no Brasil inteiro. Eu tenho um grupo de WhatsApp com retinólogo do Brasil inteiro. Imagina, né? Assim, a gente discute os casos entre nós. Essa troca de figurinha hoje é muito fácil. Então é muito fácil. Está sempre muito a gente próximo sabe, da novidade. A gente sabe citar quem. Saberia se estivesse a quem. O grande problema do tratamento de retinopatia diabética e de retina em geral em Natal é o SUS, né? O SUS hoje em Natal, ele tem uma demanda muito maior do que os serviços que são contratados para fazer esse tipo de cirurgia comportam. Né? Então, não dá conta. Uma coisa que era para operar em uma semana, em 3, 4 dias, ali, uma urgência, acaba pegando uma fila e operando com 6, 7, 8 meses. Então, não dá para se esperar de que esse resultado dos colegas que operam no SUS... que normalmente a gente faz mensalmente, né? Por protocolo, normalmente a gente começa tratando esse paciente mensalmente, e às vezes vai estendendo, dependendo do caso. É muitas vezes difícil você conseguir no SUS. Já difícil conseguir o tratamento com a medicação correta. E aí, quando esse paciente consegue, muito provavelmente ele não vai conseguir fazer no cronograma correto. Ideal, né? Que Então, sugerido pelo médico. Qualidade do tratamento. Eu sou professor da universidade, né? Assim, tem um ambulatório no Hospital Universitário Onofre Lopes, onde teoricamente teria que ser o bastião do SUS, o último recurso, né? O lugar onde nada resolve, se resolve lá. Está em vias de perder o aparelho de fazer a vitrectomia. Ou seja, não existe pactuação, por exemplo, do município ou do governo do estado para fazer vitrectomias, como existe das cataratas, por exemplo. Né? Lá é tudo por APH, então não tem como... É difícil de... Não vou dizer aqui que aqui o hospital não quer, ou que não é bem assim, mas é que não tem financiamento. Entendeu? Assim, uma tabela... Você pode falar essas coisas? Pode falar o que quiser. Uma tabela SUS paga 2.000 e uns quebrados para fazer uma vitrectomia, certo? Para eu abrir o kit, para eu comprar o kit de uma empresa que vende o kit para poder ligar o aparelho que faz vitrectomia, custa mais de 3. Como é que se paga? Não tem como. Não tem como. Então o hospital ele tem que operar no prejuízo para poder operar as pessoas. Ele até consegue por interesse acadêmico, ou seja, o hospital universitário ainda tira do bolso e paga algumas vitrectomias, uma perdida lá, uma ou outra, para poder os residentes e os estudantes verem como é e aprenderem. Mas não se sustenta um serviço assistencial dessa forma, concorda? Se eu for fazer isso, assim, para cada cirurgia eu tenho R$2.000 de prejuízo. Eu vou fazer 200 no mês? A conta não fecha. Mas de estrutura física, de aparelho e de profissional, eu acho que a cidade ela é bem tranquila, né? A gente não tem essa dificuldade. Novamente, é diferente quando o paciente ele tem que recorrer ao SUS, porque às vezes até tem a estrutura, mas não tem o recurso. Né? Ou então, às vezes, a estrutura está lá montada, mas ela não comporta aquela quantidade de paciente. Né? Então, são problemas que acho que é geral da saúde pública não do só Brasil. Na área de oftalmologia, não né? Só na praticamente área da oftalmologia. Em todas. Então, qual a orientação que vocês deixariam aqui para esse paciente, para essas pessoas que estão acompanhando? Né? A principal, disparado, principalmente assim, ó, se você que está ouvindo é uma pessoa que depende do SUS, cuide da diabetes antes de precisar de tratamento no olho. Cuide da sua diabetes de forma preventiva.
controle bem a diabetes, controle a glicemia, vá sempre no seu médico do posto de saúde, ou no seu clínico, no endocrinologista, ou seja quem for que o profissional que cuide das suas taxas de glicemia, da diabetes, né? E mantenha sempre controlada, e toda a vida que olhar para uma bolacha, que olhar para uma bolachinha daquela com amanteigada que toma com café, olhe lá e pense na possibilidade de perder a visão, na possibilidade de amputar um pé, na possibilidade de infartar muito cedo na vida, né? Assim, toda a vida que for olhar para um sorvete, uma colher de brigadeiro... Pense nas consequências, Pense né? nas consequências, porque provavelmente uma vez perdida, não vai ser um grande problema. Mas se essa uma vez perdida for todo dia, né? E é o que... Aí o estrago tá feito. Isso. Eu sempre digo, né? E demora, né? Assim, não vai ser amanhã. Então, é provável que o paciente faça uma conduta alimentar errada, assim, se alimenta errado. No outro dia não deu nada, ele faz, qual é o problema? Né? Aí, quando vai dar o problema, aí é mais difícil. E eu sempre digo para os pacientes que o tratamento da retinopatia diabética, o melhor deles ainda é o controle da glicemia. Então, esse controle da alimentação, hábitos de vida saudável, né? Exercício físico, o controle clínico é essencial, né? Se esse paciente ele controla bem o diabetes dele, ele provavelmente vai ter um risco bem menor ao longo do tempo de ter a retinopatia diabética. E a partir do momento que se tem a retinopatia diabética, fazer o acompanhamento correto, né? Também é uma orientação que o paciente ele tem que seguir o seu médico, a orientação do seu médico. Se ele pede para você voltar a cada ano, volte a cada ano. Se ele pede para voltar com 6 meses, volte a cada 6 meses, porque esse acompanhamento é essencial. Só para a gente terminar, em algum momento é necessário que busque o especialista em retina? Diagnosticou a retinopatia diabética, o ideal é que esse paciente passe a ser acompanhado por um oftalmo que seja especialista em retina? Vamos lá. É mais complexo do que parece essa pergunta, né? Porque, assim, os especialistas em retina são uma população restrita no meio dos oftalmologistas. Eu acho que não é... Certamente é melhor. Certamente o olho do retinólogo será mais treinado e mais habituado a ver pequenas sutilezas, a mudanças muito pequenas, a detectar uma mudança de padrão de gravidade ali mais cedo. E certamente será melhor para o paciente se ele puder ser acompanhado por um retinólogo. Mas o exame, de novo, né? O exame de fundo do olho é um exame básico da consulta, certo? É um exame que todo oftalmologista, no seu treinamento de formação, é treinado e habilitado a fazer. Então, o fato de não ser um retinólogo não abona o paciente, de não ter acesso a um retinólogo não abona o paciente de ir na consulta, certo? Assim, porque por mais que não seja o melhor possível, ele certamente estará muito melhor acompanhado do que se não for. Certo. E quando a gente fala de saúde pública, né, falando do SUS, a grande maioria dos oftalmologistas que vão atender a grande massa, a população em geral, não são especialistas em retina, mas eles têm a capacidade de fazer, pelo menos, o acompanhamento e o diagnóstico. Por mais que não se sintam seguros de tratar ou de fazer o acompanhamento a longo prazo, o diagnóstico teria que ser quase que obrigatório. E a partir do momento que se diagnosticou, você pode encaminhar, você pode solicitar uma avaliação de um colega que tem a especialidade em retina. Tá? Mas o diagnóstico dá para ser feito com qualquer oftalmologista. Essa triagem é uma triagem. Certo. Como toda triagem é para ser hipersensível. Ou seja, você vai ter uma ferramenta de triagem, seja um exame ou uma consulta que seja, que na dúvida se encaminha ao retinólogo. Mas aí você afunila e você consegue restringir a demanda para o que é possível de comportar. Já imaginou se agora, depois, sei lá, o alcance dessa entrevista viraliza e todo mundo agora vai querer marcar só para o retinólogo para saber se tem diabetes. O que vai acontecer é que você vai esgotar as vagas de atendimento dos retinólogos. Não vai dar conta. E o povo vai deixar a consulta para não sei quantos meses para frente e aí não faz sentido. Era muito melhor que ele tivesse sido visto pelo médico dele, que provavelmente é capacitado de fazer o fundo do olho com muito boa qualidade, com equipamentos de última geração. Uhum. Vai ter capacidade, se tiver dúvida, de pedir uma retinografia, uma tomografia e fazer até antes do retinólogo ver. Até porque não são todos os pacientes com diabetes que vão ter a retinopatia diabética. Não tem um percentual, assim, de... 1/3, talvez, né? Mais ou menos 1/3, né? Entre 25% e 40%. Vão ter ali esse... Então, o oftalmologista generalista, ele não vai precisar encaminhar todos os pacientes. E nem todos aqueles pacientes vão precisar acompanhar com o retinólogo.
né? Então, faz-se a triagem, a partir daquela população total, você pega uma pequena parte que tem a doença e aí sim encaminha para o especialista, né? Eu acredito também que a mensagem é Prevenção, procurar primeiro o prevenção. seu médico, né? O Sim. clínico, para ver, fazer não o testezinho do dedo, mas os exames de Exato, sangue, isso. as taxas, para saber se A você prevenção é sempre tem o melhor ou não caminho, né? diabetes. Isso. Pré-diabetes também já pode danificar a retina ou não? Por diabetes, não. Não, aí Não, não vai né? ter, não. Você vai ter que ter... O principal fator de risco para retinopatia diabética aparecer é o tempo de doença. Certo. Pré-diabetes é pré-diabetes, não é diabetes ainda. Então não dá para considerar que aquele paciente está contando tempo de doença. O primeiro é o tempo de doença e o segundo é a glicemia. Então, o paciente pré-diabético, ele não tem nem o tempo, nem a glicemia, alta suficiente, né? É só o alerta, né? Para ele Sim. mudar de hábitos também. Sim. Doutor Rafael, doutor Gustavo, muito obrigada. Foi muito esclarecedor esse nosso bate-papo aqui. E eu espero de coração que quem acompanhou aqui saia dessa entrevista com essa pulguinha atrás da orelha. Primeiro, saber se você tem diabetes e, segundo, buscar essa avaliação com o oftalmo. Se Muito a gente obrigada. conseguiu botar essa pulguinha atrás da orelha da população, a gente já fez nosso papel aqui, né? Isso. E aí a gente continua fazendo papel no dia a dia. Sim. Ótimo. Muito obrigado pelo convite. Foi muito esclarecedor mesmo também. Acho que foi boa a entrevista. Obrigado pelo espaço. Vocês também. Agradeço também. É uma oportunidade de a gente estar sempre informando a população sobre temas do nosso dia a dia, mas que para a grande maioria da população não é um conhecimento geral. Então, esse espaço aqui é importante para a população que é leiga no assunto poder se informar sobre os problemas e poder ter a oportunidade de procurar o seu médico de forma mais precoce. E um detalhe tão pequeno, né? Sim. O tratamento é exatamente o controle da glicemia que vai fazer bem não só para a saúde dos olhos, mas para o corpo inteiro. Isso. Muito obrigada. Obrigado. Aproveita, compartilha essa entrevista, manda para o grupo da família, manda no seu grupo do trabalho, para ajudar, né? Para conscientizar também outras pessoas. Você também tem um papel importante. Pegou a informação aqui, manda, espalha, que é para ajudar outras pessoas também a ficarem sabendo o que fazer, né? Para controlar a retinopatia diabética. Obrigada.